Como ficar rico investindo R$100 todo mês? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sei que pode parecer um pouco apelativo, mas você já vai entender qual vai ser a minha proposta. Fica aqui comigo no plano 5, mais esse vídeo aqui do plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, seguindo as nossas raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Mas enfim, pessoal, o tema de hoje é como ficar rico investindo apenas R$100 todo mês. Então vamos lá no nosso vídeo. Como eu falei anteriormente, pode parecer que não é nada de day trade, não é nada de opções, investimentos desses assim, criptomoedas, não é nada disso, tá? Envolve investimento, mas envolve outras coisas também aqui. Como sempre falo aqui no nosso plano 5, a gente também fala sobre investimentos, mas também a gente fala sobre coisas que podem desbloquear aqui a sua cabeça para você conseguir a sua fortuna, criar a sua liberdade financeira no médio e no longo prazo também. Então a gente vai falar hoje sobre coisas que não são apenas investimentos, não é aquele negócio apenas que como a gente falou sobre investimento nos bancões ou coisa desse tipo, é algo muito mais do que isso. Para isso eu vou utilizar como referência, como eu falo sempre, é um dos meus mentores, né? Não pessoais, eu não conheço pessoalmente, obviamente, mas o nosso mentor é o meu mentor virtual, que é o T. Harv Eker, que é o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Para isso eu vou utilizar o sistema que ele utiliza lá, que é o gerenciamento financeiro através das jarras, né? Ou potes, como você desejar. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para você como é que funciona. Então o sistema das jarras lá, a proposta do T. Harv Eker, né? Eu peguei diretamente do site dele, só traduzi algumas coisinhas aqui. Ele divide lá a parte de gerenciamento em necessidades, compras de longo prazo, diversão, educação, liberdade, coloquei liberdade, né? Liberdade e doação. Nesse caso aí, eu considerei R$100, né, como eu falei aí na chamada do vídeo, como você ficar rico investindo R$100. Então eu vou pegar esses R$100, vou colocar somente naquelas outras jarras ali, longo prazo, diversão, educação, liberdade e doação. Eu vou considerar que as necessidades você já resolveu e esses R$100 estão sobrando todo mês. E cabe também uma observação. R$100 sobrando todo mês não necessariamente significa que você tem uma condição financeira baixa, tá? Eu já vivi condição financeira alta, mas não sobrava nada. Na verdade, eu ficar devendo todo mês, né? Ou seja, no negativo. E eu sei que muita gente da classe média, até mesmo, de repente, até classe média alta, pode ficar devendo no final do mês. Não importa o quanto você ganha. Se você não gerencia o dinheiro, você pode ficar no negativo no mês, tá? Então, isso aqui que a gente vai falar vale para quem ganha R$1.000 e vale também para quem ganha 10 mil, 20 mil reais, certo? Então, vamos lá. Então, eu separando, daqui a gente tem 10% em cada um desses potes das compras de longo prazo, diversão, educação e liberdade e 5% lá na doação, tá? Essa conversa aqui, eu vou começar aqui primeiramente pela doação. Pode parecer estranho aqui, né? Mas a doação, o que eu vou colocar aqui, né? Como eu falei aqui, dividindo isso aqui dá R$11 e uns trocados, tá? 11,11, vamos colocar assim, né? Essa doação, apesar do T. Harv Eker colocar aqui caridade, tá? Eu prefiro colocar da seguinte maneira. Esse dinheiro eu doaria para todas aquelas pessoas que me servem. Quem são pessoas que podem estar te servindo? Pode ser aquela pessoa que ajuda na faxina da sua casa, pode ser lá o delivery, né? Muitas vezes quando eu peço pelo iFood, eu vejo lá o cara vem de bicicleta, pô, vem lá de longe entregar sua comida, então eu sempre dou uma contribuição para esse cara aí também. Pode ser a portaria, né? A caixinha da portaria do seu prédio, se você mora num prédio, não importa, pode ser qualquer pessoa que te sirva. Se você não tem alguma pessoa que te sirva, de repente pode ajudar a sua mãe ou seu pai com esse dinheirinho para comprar alguma coisa para eles. As outras aqui, a gente tem aqui R$22 para cada uma delas, né? 22,22. Vai sobrar aí um trocado aí no final, mas basicamente seria isso aqui que a gente teria para cada uma desses aqui, tá? Esses R$22 aqui no pote da liberdade, eu investiria alternadamente aí. Eu vou colocar esse plano aqui para um ano, para ser executado no primeiro ano, tá? Assim como o nosso plano aqui do plano 5 são 365 dias, isso aqui eu faria em um ano. Na virada para o segundo ano, eu já faria outras coisas. De repente lá posso gravar um vídeo aí nessa nova jornada aí, né? Porque a intenção, né, é sempre você evoluir. Então esse processo desse primeiro ano seria um processo de evolução, investir R$100 todo mês com o objetivo de evolução, tá?
e ao mesmo tempo de crescimento patrimonial. Então, aqui em ações, eu investiria somente alternado IVV e BND. Para quem não conhece essa sigla aqui do IVV é um ETF, não é o IVVB11, tá? Aqui no Brasil. Por que eu decidiria investir diretamente no exterior? Porque lá você pode comprar fracionário mesmo. Só para você ter uma ideia, eu vou usar a cotação de hoje. Esses R$22, você teria lá, no caso, 22,22. Isso daqui dá 4,24 centavos de dólar, tá? Vamos arredondar para 4 dólares para ficar mais fácil, tá? Porque tem aí, pode ter alguma diferençazinha naquele câmbio e tal, inclusive na própria corretora, tá? Então seriam 4 dólares investidos alternadamente IVV e BND, ou seja, no total teria 6 aportes no IVV, 6 aportes no BND. Para quem não conhece, o BND é um ETF também americano com foco em bonds, né? Se você não conhece o que é bonds, a gente já tem vídeo gravado aqui no nosso plano 5, mas ao longo desse período também a gente volta a falar sobre os bonds. Resumidamente, é como se fosse o Tesouro Direto aqui do Brasil, mas lá esse BND ele compõe não só apenas o título público, mas também título privado negociado lá nos Estados Unidos. É renda fixa, mas é comprado através de ETF. Então seria no final do ano, do primeiro ano, você teria 50% em renda variável, no caso através do IVV, e 50% através de renda fixa através do BND, o ETF BND, certo? Então, no final, esse pote da liberdade, o pote da liberdade financeira, iria ter essa cara. No pote de educação, o que seria essa educação? O foco do pote da educação é crescimento de renda ativa e renda passiva também, tá? Ou seja, aprender a investir e aprender a crescer, tá? No caso, profissionalmente, para fazer com que você tenha cada vez mais renda ativa. Eu focaria nesse primeiro momento apenas na parte da renda ativa. Por quê? Aqui, IVV e BND não tem mistério nenhum. Basta comprar todo mês lá, IVV ou BND, isso não tem nenhuma dificuldade. Cria uma conta, no caso a gente tem aqui a corretora Evony, é bem simples, é uma corretora brasileira que você pode investir diretamente lá no mercado americano. A gente não tem nenhuma parceria com a Evony, mas é uma corretora que eu acho que é fácil para o investidor brasileiro. Então seria dessa forma, não focaria nesse primeiro momento em nada que me ajudasse a crescer a renda passiva. Isso seria feito lá no próximo ano, né, no segundo ano, de repente lá comprando cursos, treinamentos que te ajudasse a fazer crescer o seu portfólio de investimentos, certo? Nesse primeiro momento, eu investiria em tudo para aprender a crescer a renda ativa. Para isso, o meu foco, como é uma grana pequena, né, mensalmente, R$22, eu focaria 100% aqui em livros. Um detalhe maior aí, livros físicos. Por que livros físicos? Porque eu pegaria aquele livro e riscaria à vontade. Colocaria observações, destacaria passagens importantes, então eu usaria o livro realmente de forma intensa. Não indicaria fazer o uso do audiobook. Eu tenho um audiobook, mas nesse primeiro momento, como você está numa situação mais apertada, você precisa um foco maior. Então eu usaria o livro impresso, né, exatamente para escrever naquele livro, marcar naquele livro, fazer de tudo naquele livro. Já vou mostrar para vocês a lista de livros que eu compraria nesse primeiro ano. Diversão, 10%, R$22 também. Nesse caso, o lazer, o T. Harv Eker, ele propõe lazer, torrar aquele dinheiro todo mês em diversão, exatamente para suportar essa diminuição lá nas necessidades, viver com 55%. Então, o que eu faria? Caso não tivesse, eu assinaria um streaming de vídeo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, poderia ser o HBO Max, eu tenho o HBO Max, eu tenho Netflix também. Meu objetivo não seria apenas diversão, tem um outro objetivo aqui nesse ponto das streams, né? Eu sei, por exemplo, que inglês é uma das coisas mais importantes que tem para você crescer na vida aqui no Brasil. Então eu pegaria esse conteúdo de streaming de vídeo e usaria tanto para lazer, e aí seria mais uma desculpa para não gastar dinheiro em cinema, para não sair para o shopping também, porque há um gasto muito grande ali, né? E aí eu reservaria esse dinheiro para ficar em casa, tá? O importante seria ficar em casa para não gastar muito dinheiro aí fora, né? Aí vale também trazer a sua namorada ou sua mulher para assistir junto com você. Mas como eu falei, eu usaria também para aprender inglês. Pegaria lá, de repente, 3 vezes na semana, meia hora, pegaria o conteúdo 100% em inglês, deixaria na legenda em inglês,
também escreveria, aprenderia inglês um pouquinho. Obviamente você não vai saber tudo de inglês ali através daquele conteúdo, mas eu melhoraria meu inglês através da streaming também, ou seja, diversão e aprendizado. Eu faço isso ainda hoje. Apesar de ser fluente em inglês, eu faço dessa forma também. Eu uso o streaming como justificativa também para sempre manter o meu inglês fluente. Então eu faria isso. Daí o HBO Max dá em torno de R$20 de pacote lá desse valor. Longo prazo, emergência, também mais R$22 aqui. No caso do longo prazo, eu focaria simplesmente aqui no fundo de emergência, tá? Então seriam R$22 todo mês no fundo de emergência. Nesse caso, eu utilizaria uma das duas opções, tá? Ou deixaria no Nubank. Diga, por que Nubank? Porque com esses R$22 você não tem condição de comprar lá o Tesouro Selic, né? Você teria dificuldade lá exatamente porque é um mínimo investido que tem lá. Ou também você poderia dolarizar isso e comprar mais um ETF lá na sua corretora americana, o BIL. Isso aqui seria um pouquinho mais complicado porque envolve lá, no caso, você tem um risco cambial aí. Aí se você está disposto a assumir esse risco cambial, ok. Se não, eu deixaria lá no Nubank. Seriam essas duas opções que eu usaria. E aí, só para mostrar aqui para vocês, por que eu utilizaria lá a Avenue, né, no caso, investimento no exterior, e quais seriam os livros que eu compraria ao longo desse primeiro ano. Vou mostrar aqui para vocês. E aí, como eu falei anteriormente, isso aí daria em torno de investimento de $4 lá no poste da Liberdade, né? Esses $4 você pode comprar aqui por valor, né, o preço que você quer pagar, né? Então, diferentemente lá do ETF do BOVA11 ou do VVB11, que você tem que comprar aquela cota específica, uma cota específica de cento e poucos reais, aqui você pode comprar realmente fracionário. Se você colocar $4 aqui, ó, e aí ele fecha exatamente com aqueles $4 que você quer investir. Seja o BND, seja o IVV também, da mesma forma. Então, por isso que seria uma solução possível. Se você também investisse através a criação do fundo de emergência aqui também, mesma coisa, você poderia comprar o BIL, BIL, dessa mesma forma, $4 todo mês lá no BIL, ou coloca aqueles R$22 no Nubank. Obviamente, se você não tem uma conta do Nubank, teria que criar uma conta do Nubank. Também a gente não tem nenhuma parceria com o Nubank, infelizmente, mas eu faria dessa maneira, tá? Estou mostrando de possibilidades que você poderia fazer. Aqui eu mostrei aqui, reservei separadamente aqui no caso lá da HBO, como eu falei, há pacote lá de R$19,90, né? Eu estou fechando exatamente naquele valorzinho lá, como eu falei para vocês, que poderia caber naquele orçamento de R$22. Por exemplo, aqui somente móvel, né? R$19,90, aqui já estouraria esse nosso orçamento de R$27,90, aqui já estoura, né? Então eu iria aqui para esse móvel. Lembrando que todo o dinheirinho que sobra de um vai para o outro, você pode realocar em outro, tá? Os livros que eu compraria seriam exatamente esses aqui, eu fiz questão de separar, são livros que vão te ajudar, como eu falei, tem muito desses aí que você vai encontrar na internet, gratuito, PDF, gratuito entre aspas, né, pirateada, em áudio, mas eu compraria o físico, por quê? Novamente, reforçando, porque eu iria escrever, destacar pontos principais lá que me ajudam, né, exatamente a crescer, de forma a construir uma renda ativa cada vez maior. Esse seria o principal objetivo. No caso aqui, o Quem Pensa Enriquece, um clássico aqui do Napoleon Hill. Armas da Persuasão. Armas da Persuasão é importante tanto para você que é empregado, quanto para você que é empregador, empreendedor, empresário. Tá? É importantíssimo esse livro aí. O outro clássico aqui, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu esqueci de comentar, né? Todos esses livros aqui, coloquei aqui na estante virtual, é um sitezinho aqui, com livros usados. Aí não compraria nenhum livro novo, exatamente para conseguir comprar uma quantidade maior. Outro livro aqui, como vocês podem ver, pode o valor aqui estourar, tá? Mas eu vou explicar mais lá na frente essa questão. Outro livro aqui, Geração de Valor, do Flávio Augusto, também considero um meu grande mentor aqui na minha vida, né? O Flávio Augusto, para quem não conhece, ele é o fundador da WhatsApp, do grupo Wiser, na verdade, era o ex-CEO e proprietário do Orlando City, né, que é um time de futebol lá em Miami, lá em Orlando, na verdade. Desperte o Milionário que há em Você, do Carlos Wizard, fundador do grupo Wizard, que foi vendido depois para o grupo Pearson. O T. Harv Eker, com Os Segredos da Mente Milionária, né, que eu sempre cito ele, e é inclusive aquele esquema lá das jarras que eu estou mostrando aqui, né, ele é o autor.
Esse aqui é do Érico Rocha, também um dos meus mentores que eu considero, como usar a internet para alavancar suas vendas. Isso aí principalmente para aqueles que querem vender na internet. Outro livro interessante, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro bem antigo, mas que vale muito ainda, tá? E o último aqui, Mais Esperto que o Diabo, também é um clássico, né? O Thiago Nigro fala bastante, o Thiago Nigro, Primo Rico, né? Fala bastante sobre o livro Mais Esperto que o Diabo. Então seria um livro que eu indicaria também, tá? No total, como vocês podem ver aqui, deu 261,38. Se a gente pegar aqui tudinho aqui, 261,38, dividir por 12, né, que seria o plano dos primeiros 12 meses, né, primeiro ano, dá 21,78, ou seja, cabe cravado ali no nosso orçamento. Obviamente você vai ter que fazer um arranjo exatamente para comprar os livros, porque aqui tem livro barato e tem livro caro, né? Mais caro que eu digo aí que estouraria o orçamento se fosse aquele R$22 cravados. Tá? Por exemplo, essa situação aqui, R$40 mais R$9,90 de frete, daí já ficaria um pouquinho mais caro, certo? Então são esses os livros que eu utilizaria para preparação para o segundo ano, tá? Lembrando que esse primeiro ano é um primeiro ano de transformação. O objetivo é você se transformar como pessoa para empreender, para trabalhar de forma melhor, para ganhar mais renda, né, renda ativa, e também já me tornando investidor, ou seja, investindo inclusive no exterior, através do IVV e do BND, certo? E construindo o meu fundo de emergência aqui no Nubank, ou, por exemplo, também no exterior com o BIL, né, o ETF BIL. Então seria essa a minha estratégia de ficar rico com R$100, investindo R$100 todos os meses. Com certeza, eu posso apostar com você que no segundo ano você vai se transformar. Na verdade, no primeiro ano você já se transforma e no segundo ano tudo vai melhorar para você. Então, aquele aporte de R$100, de repente, em breve você vai colocar 200, 300, 400, de repente 1.000 e aí vai, né? Essa é a ideia aqui de você ficar rico é exatamente isso. Eu não disse na promessa que era ficar rico rápido, né? Existe exatamente todo um processo aí para você construir o seu patrimônio e também crescer na sua empresa, no seu trabalho, né? Essa que é a ideia de como ficar rico. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo especial de hoje, Dia dos Pais, né? Eu tentei preparar exatamente um especial para o Dia dos Pais. E não esqueça de deixar o like, deixar o comentário se você gostou, compartilha com seus amigos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.